Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Eduardo Viana, eu sou professor de Educação Física da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Vamos falar nessa aula sobre sensações do nosso corpo quando praticamos exercício físico. Veremos a diferença entre exercício físico e atividade física. Veremos também como o esporte pode ser para todo e fecharemos falando sobre danças africanas. Tenho certeza que você, alguma vez na vida, já se sentiu ofegante e cansado quando terminou de correr, praticar algum exercício, ou de subir uma escada muito rápido, ou simplesmente de correr para pegar um ônibus. E no final, o coração estava batendo a 1000, quase saindo pela boca. Sentiu necessidade de mais ar ou acordou no outro dia todo dolorido. Se você já se enquadrou em alguma dessas situações, saiba que isso é normal e nessa aula iremos te explicar como isso acontece. O corpo humano ele é uma máquina perfeita que responde a diversos estímulos ao longo da vida, dentre eles o exercício físico. Com isso, quando o organismo sai do seu estado de equilíbrio, chamado de homeostase, pelo esforço físico, inicia-se alguns processos fisiológicos, como o funcionamento mais ativo de alguns órgãos em busca de um novo estado de equilíbrio. As mudanças provocadas pelo exercício podem ser classificadas em dois tipos, o efeito agudo e o efeito crônico. O efeito agudo ele pode ser considerado como uma resposta rápida a uma determinada atividade física. Eles podem ser imediatos ou tardios. No imediato, são o que ocorre no período inicial e pós-imediato do exercício físico, como a elevação da sua frequência cardíaca, sua respiração mais acelerada, suor. Nos tardios, acontece nas primeiras 24 ou 48 horas, que se seguem após uma sessão de exercício e podem ser identificados como uma discreta redução nos níveis da sua pressão arterial, especialmente nos hipertensos, e na melhoria da sensibilidade ao hormônio da insulina. Também denominada de adaptação, acontece quando a prática de exercícios são frequentes e regulares, representam aspectos de mudanças corporais, como a redução de gordura, melhoria na parte funcional, fortalecimento de articulações contra impacto, diferenciando um indivíduo fisicamente treinado de um sedentário. Exemplos típicos como a redução da frequência cardíaca de repouso, uma hipertrofia muscular, o aumento da capacidade do coração em armazenar e enviar mais sangue para todo o corpo. Ao se exercitar, o cérebro vai começar a trabalhar, produzindo milhares de reações químicas, ajudando no processo de atenção, concentração, que se prolonga além do tempo que estamos treinando. Vamos ver outros benefícios. Você sabe dizer qual é a diferença entre atividade física e exercício físico? Não? Relaxa. É comum as pessoas acharem que se trata da mesma coisa. Ambas são muito importantes para a nossa saúde, tanto do nosso corpo quanto dos nossos órgãos, e devem ser praticadas, mas existem algumas diferenças, e vamos ver agora. O exercício físico ele é uma atividade programada, são movimentos executados de maneiras planejadas e possuem um objetivo específico. Precisa de constância e deve ser feito sempre com acompanhamento de um profissional, um professor de educação física. Só assim será possível saber intensidade ideal, duração, carga, de acordo com o seu objetivo e com o perfil de cada aluno. O exercício pode servir para equilibrar ou aumentar a sua musculatura, reduzir o seu peso corporal, melhorar a capacidade respiratória, diminuir pressão arterial e precaver surgimento de algumas doenças, como o câncer, por exemplo. Alguns dos exemplos mais comuns são a natação, a corrida, a musculação, o futebol e outras modalidades esportivas. Além disso, é uma ferramenta eficiente
no combate e prevenção de doenças. Pessoas que têm um estilo de vida sedentário possuem um alto risco de apresentarem doenças cardíacas. Ou seja, o mais importante é sair do sedentarismo. Inclua sua rotina, atividade física e exercício físico. Seu corpo e sua mente vão sentir uma diferença em pouco tempo. A atividade física é qualquer movimento corporal. É tudo aquilo que se faz no seu dia a dia. Por exemplo, você limpar a casa, brincar, caminhar com seu cachorro, ir na padaria, subir e descer uma escada. A atividade física não é algo programado. Ela acontece pela sua necessidade natural. E ela não deve ser menosprezada. Quem vive no excesso de controle remoto, que usa o carro para tudo e evita qualquer tipo de exercício, vai ter prejuízo na sua saúde, além de estar ganhando algum peso. No esporte, assim como em todos os lugares, o preconceito é a maior bola fora. Ao praticar qualquer exercício físico, você aprende muito mais sobre si e sobre as pessoas ao seu redor. E saber lidar com a diversidade é algo que nos ajuda a enfrentar desafios dentro e fora do esporte. Meninos, meninas, altos, baixos, gordinhos, magrinhos, com deficiência ou não, todas as pessoas podem e devem praticar o exercício físico. E quando isso acontece num ambiente inclusivo, todo mundo sai ganhando. O exercício físico é uma ferramenta muito eficaz na inclusão dos alunos com deficiência, além de contribuir para o desenvolvimento do corpo. O esporte também colabora com habilidades socioemocionais como autoconfiança, trabalho em equipe e disciplina. Participar de aulas de educação física inclusivas pode ser um grande desafio. Existem diversos tipos de deficiência, das mais leves às mais severas, e formas diferentes de lidar com cada uma. Além disso, o apoio que professores vão receber na escola dos colegas de turma e da família vai ajudar muito os alunos na forma que vai ser conduzida essa aula. Nós vamos começar agora falando sobre duas modalidades exclusivas para pessoas com deficiência visual e que podem ser facilmente vivenciadas. Uma é o goalball. O goalball ele foi desenvolvido exclusivamente para pessoas com deficiência visual. A quadra vai ter a mesma dimensão de uma quadra de vôlei. Cada equipe vai contar com 3 jogadores titulares e 3 reservas. De cada lado da quadra vai haver um gol de 9 metros de largura para 1,30 de altura. Os atletas são, ao mesmo tempo, arremessadores e defensores. O arremesso tem que ser rasteiro ou tocar pelo menos uma vez nas áreas obrigatórias. O objetivo é estar fazendo o gol. A bola ela vai ter um sininho no seu interior, para que os jogadores saibam a sua direção. O goalball ele é um esporte baseado em percepções tátil e auditiva, por isso não pode haver barulho no ginásio durante a partida, exceto no momento do gol e no reinício do jogo. Futebol de 5. Futebol de 5 também é exclusivo para cegos e deficientes visuais. O goleiro é o único jogador que pode enxergar. Junto às linhas laterais são colocadas bandas, que vão impedir que a bola saia do campo. Cada time é formado por 5 jogadores, um goleiro e 4 na linha. Ele também tem que ser de maneira silenciosa, porque a bola também tem um guizo, um sininho, para que ajude os atletas a se localizar. Os jogadores têm que usar uma venda nos olhos. Há ainda um guia, que fica atrás do gol adversário, para orientar esses atletas, para que eles saibam aonde está os jogadores adversários e o gol, para ele saber aonde ele deve chutar. Praticamente, todos os esportes podem ser adaptados para pessoas com deficiência físico-motora, seja no uso de uma cadeira de roda, no uso de prótese ou às vezes sem nenhum recurso. Vamos ver 2 modalidades que são para esse público: o halterofilismo e o basquete em cadeiras de rodas. O halterofilismo ele não é um esporte somente paralímpico, ele foi adaptado, porém somente nas Paralimpíadas que ele é praticado.
no halterofilismo competem homens e mulheres que possuem deficiência nos seus membros inferiores, como amputação de membros ou alguma lesão medular, ou com paralisia cerebral. Durante a disputa, 3 árbitros vão avaliar a tentativa do levantamento do peso. A bandeira branca vai significar que o movimento foi válido. A bandeira vermelha, que ele não foi válido. O atleta precisa ter pelo menos 2 bandeiras brancas para que o peso seja considerado ok. No basquete em cadeiras de rodas, ele é um esporte coletivo, praticado por atletas com limitações físico-motoras, mais precisamente nos membros inferiores. A modalidade surgiu no meado do século XX, como uma atividade para a descontração dos soldados feridos na Segunda Guerra Mundial. Desde 1960, ele está presente em quase todas as edições dos Jogos Paralímpicos, além de ser uma excelente maneira de estimular a inclusão social. As danças africanas, elas integram a extensa cultura do continente africano e representam uma das muitas maneiras de comunicação cultural. Esse tipo de manifestação é de extrema importância para o seu povo, constituindo parte essencial da vida. É uma maneira de estarem sempre conectados com os seus antepassados e carrega uma poderosa carga espiritual, emocional e artística, além do entretenimento e diversão. As danças africanas tradicionais são realizadas em ocasiões importantes, destacando-se as cerimônias em rituais de passagem, nascimento, casamento, morte, colheita e guerra. Apesar de o continente africano ter uma grande extensão com diversos países e culturas diferentes, podemos destacar alguns pontos comuns nas danças dos povos africanos. Elas são organizadas em círculos, semicírculos ou fileiras. A participação é de todos, independentemente da idade ou escala social na comunidade. O acompanhamento da música produzida tem instrumentos de percussões, batuques e tambores. Então, pessoal, hoje nós vimos as diferentes sensações corporais na prática do exercício. Vimos a diferença entre exercício físico e atividade física. Compreendemos que a prática esportiva pode ser uma ferramenta de inclusão e aprendemos um pouco mais sobre a importância da dança na cultura africana. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês até a nossa próxima aula. Um grande abraço!